Olá, aqui é o Lucas e está começando mais um episódio do Esclarecer. Seja bem-vindo! No episódio de hoje, eu, Eduardo e Bruna vamos falar sobre o nobre espírito a quem chamamos codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Vocês sabiam que muitas pessoas pensam que foi Allan Kardec quem inventou o espiritismo? Bem, o espiritismo como conhecemos hoje só existe graças aos estudos e às descobertas de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi um notável pedagogo, professor, tradutor, discípulo de Pestalozzi e membro de diversas sociedades científicas. Escreveu numerosas obras de educação. Para Allan Kardec, a ciência ainda tinha muito a descobrir e revelar. No século XIX, a ciência lotava teatros e estava voltada para a investigação de mundos invisíveis com seus microscópios e telescópios cada vez mais potentes. Peraí, você está se perguntando, este episódio é sobre Allan Kardec ou Hippolyte Léon Denisard Rivaio? Então vamos esclarecer. Afinal, nosso podcast é esclarecer. Vamos lá. Hippolyte Léon Denisard Rivaio teve contato com o espírito Zéfiro, que disse que o conhecia em uma de suas vidas anteriores, onde viveu como sacerdote druida entre os celtas, e que seu nome naquela existência foi Allan Kardec. Após essa revelação, Rivaio adotou o pseudônimo de Allan Kardec, assinando e publicando as obras que codificaram o espiritismo, evitando assim não confundir seu trabalho como professor e escritor das obras pedagógicas com os ensinos dos espíritos. Prontinho. Esclarecida a questão sobre os nomes, voltamos ao século XIX. Naquele século surgiram os fenômenos das mesas que transmitiam mensagens ao som de pancadas certeiras. E Allan Kardec decidiu buscar respostas com os devidos cuidados e métodos científicos. A cada nova revelação, Kardec ficava mais convencido da necessidade de compartilhar com o público as informações recebidas naquele longo processo de entrevistas com o invisível. Um novo livro surgia e a esposa Amélie o apoiava naquele trabalho exaustivo. O primeiro livro publicado causou muito barulho, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. A partir daí, as mesas girantes, antes vistas como distração, passaram a ser evidência da imortalidade da alma. Muitas dificuldades surgiam, mas Kardec prosseguia incansável. Quanto mais perguntas lançava ao invisível, mais respostas consistentes chegavam do lado de lá. Em 1861, publicou o Livro dos Médiuns, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Em 1864 chegava o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. O Céu e o Inferno, em 1865, é o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. A Gênese, em 1868, que descreve e explica os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Allan Kardec fundou em Paris a primeira sociedade espírita para o estudo contínuo da doutrina espírita, e também fundou a Revista Espírita, que é publicada mensalmente, até os dias de hoje. Pessoal, não podemos deixar passar a nossa dica de leitura. Primeira dica: no livro Obras Póstumas tem a biografia de Kardec no seu primeiro capítulo e também o discurso que seu amigo Camille Flammarion fez no funeral de Kardec. Segunda dica: o livro Kardec, a biografia, escrita pelo jornalista brasileiro Marcel Souto Maior. Marcel também escreveu a biografia de Chico Xavier, o livro intitulado As Vidas de Chico Xavier. Sobre as mesas girantes, também tem a dica de leitura. O livro As Mesas Girantes do Espiritismo apresenta uma pesquisa histórica. Agora, se bater uma preguicinha inicial, você pode começar pelo livro pequenininho, O que é o Espiritismo?, que traz noções básicas do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, com o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais oposições. E este livrinho começa exatamente com a biografia de Allan Kardec. E para fechar esse episódio com chave de ouro, as palavras finais do biógrafo Henri Saussure na solenidade do 27º aniversário de desencarne de Allan Kardec. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris,
sob modesta lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos, desde 1869, os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do Mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade. E já que um sentimento análogo nos reúne hoje, repitamos bem alto: minhas senhoras, meus senhores, honra, honra e glória a Allan Kardec.